nós iniciamos mais um Jogo das Damas com uma excelente companhia, ou excelentes companhias, Fabiana. Excelentes companhias, já conhecidos pelo jeito de muitos e muitos anos. Meus, pelo menos, são quase uma vida toda e mais um pouquinho, né, gente? Já tivemos algumas dinâmicas em alguns momentos e algumas atividades realizadas juntos aqui. E hoje nós temos o Conrado e o Roberto para falar um pouquinho do livro deles e das experiências que eles tiveram ao longo do caminho de Santiago. É isso, né, gente? Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Ju. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Ju. Obrigado, Fabiana. Bom estar aqui. A gente vai, nessa conversa que a gente se propôs, vamos falar um pouco sobre Santiago, um pouco sobre a caminhada, um pouco sobre as motivações, as sensações, enfim, um pouco de tudo aí, à medida que vocês... E a gente vai querer conhecer um pouquinho de vocês também, né? Lógico. Porque eu acho que isso é muito importante. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para o próximo bloco. E depois de mais de 4 horas de salão, chegamos a esse resultado, né, Fer? Chegamos a esse resultado. E o que nós fizemos? Nós fizemos um alongamento no cabelo da Ju. Normalmente nós fazíamos mudanças mais com corte, com cor, mas dessa vez a gente decidiu brincar um pouco, né? E a gente nunca teve um cabelo com muito volume, nem muito comprimento. Então a gente optou por fazer isso nesse momento. Eu tô cabeluda, gente, é isso que eu mais queria na vida. Mas arrumei uma confusão pra minha cabeça, né? Dificilmente quem coloca consegue ficar sem. Por causa do volume e é outro cabelo, não, muda totalmente do cabelo tradicional. E às vezes é quando eu comentei, né, arrumei algo pra minha cabeça, literalmente arrumei algo pra minha cabeça, mas isso não quer dizer que seja ruim de usar o meca. Não, muito pelo contrário, o pessoal tem muito medo, porque o cabelo estraga ou porque o cabelo quebra, não. Se você seguir o protocolo, se for um cabelo bem feito, bem colocado, não vai ter problema nenhum. Eu tenho clientes aí que usam 15, 20 anos e o cabelo é intacto. E como é que a gente chama? Porque um fala mega, outro fala aplique, outro fala alongamento. Como é que é o termo hoje? O termo hoje que a gente usa é esse que nós fizemos no seu cabelo, que é o de microcápsula, é um mega hair de queratina. Mega hair. Então eu estou de mega, gente. Eu estou me sentindo muito hoje. Posso me sentir? Pode, deve. E quais são os protocolos a partir de hoje, então, Fer? Cuidado normal, lavado normal, o que nós pedimos para as clientes que usam não fazer. Em hipótese alguma, deitar de cabelo molhado. Então, se você tem o hábito de lavar o cabelo e não secar, então a gente pede para que esse cabelo seja lavado pela manhã, para que no decorrer do dia ele tenha o tempo de secagem. E a questão de produto, que tipo de produto eu uso? Tipo, sendo loira, agora com o mega... Tudo normal, mantém tudo normal. A única coisa que nós precisamos cuidar é produtos com muita oleosidade na raiz, porque daí senão ele acaba escorregando. Entendi. Mas aí o cuidado também é bom vir no salão, né? Vir no salão. Quem pode optar por lavar só no salão, melhor. Mas se não, vida normal em casa. E se cair uma mecha, o que eu faço? Guarda ela, porque custa. E aí depois traz e a gente recoloca. Isso é viável. Fer, obrigado. De nada. Mais uma vez, por você assumir essas loucuras junto comigo. Vocês vão acompanhando aí, né, nos próximos programas, como é que vai ser. A gente volta daqui uns dias contando como foram, né, os primeiros dias, lavagem para dormir, porque tudo isso ainda tem... uma adaptação. Tem uma adaptação. Tem o tempo de encaixe, que o cabelo demora um pouco para encaixar. Os 2, 3 primeiros dias ele incomoda um pouco para dormir, mas para isso é tranquilo. Daqui uns dias a gente volta com mais novidades sobre esse cabelo aqui. Voltamos então com o nosso Jogo das Damas. E aí a gente vai falar um pouquinho, conhecer um pouco
né, dos autores. Eu tô aqui com o primeiro livro, depois a gente vai falar do segundo também. Mas a gente quer saber, Roberto, quem é o Roberto Fernandes? Que perguntinha, né? Jaguara, né? Eu esperava que você tivesse uma perguntinha um pouco mais fácil. Não, mas brincadeira, mas eu estou em Medianeira desde 1975. Cheguei aqui para, então, garotão, né? Para trabalhar no Banco do Brasil. Então, garotão, você pegou a referência, Conrado? E aqui acabei ficando, adorei, me apaixonei pela cultura, pelos gaúchos, pelas gaúchas, né? E acabei me casando por aqui e estou até hoje. Isso aí, lá se vão 50 anos. Né? Mas você é da onde? Natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, mas na verdade eu fui a vida praticamente criado no Paraná, no norte do Paraná, e do norte do Paraná eu vim para cá. Né? Então a minha vida praticamente é de paranaense, né? Não tenho... Aí você encontrou uma paranaense nesse rolê aí? Depois que eu encontrei essa paranaense, aí não teve jeito, aí eu não voltei mais para o norte do Paraná. Mesmo porque eu já estava fascinado com o povo, porque Medianeira de 50 anos atrás eram praticamente os desbravadores, né? Eram famílias novas. Medianeira está com 66, está com 50 anos de Medianeira. 50, então a Medianeira Bem ainda era uma jovem cidade. Aquela né? brincadeira, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, mais ou Literalmente. menos nesse... Algum pouco de asfalto, alguma coisa assim, mas mesmo assim fabulosa, né? Então isso aí acabou me atraindo, né? E foi o que fez que não tivesse nem sequer um outro pensamento voltado para um outro lugar. Acabei ficando por aqui. E desse casamento, então, surgiram duas pessoinhas. Duas pessoinhas. Uma está aqui, né? Uma está aqui, que é o Conrado, e a outra é Marion, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Filho, já viu algum pai falando mal do filho? Não. Nem pensar, né? Mas é muito, muito bacana. Então, tudo isso aí a gente foi construindo, e estou muito feliz com todo esse embora os tempos vão passando, mas a gente está preparado para esses novos tempos que eles chamam de terceira idade, né? Mas, enfim. E agora que a terceira idade tem os netinhos também, né? Mais os netinhos para complementar? Mais os netinhos, mas o bom da terceira idade é que ultimamente eles têm jogado 10 anos para cima. Está aumentando, né? Aumentando. Então, isso aí, nós estamos ganhando nós estamos saindo lucro. Isso aí, de certa forma, dá um pouco mais de tranquilidade. Mas, muito, muito... Gente, eu estou feliz. Muito feliz. E aqui, além do trabalho, além da... Você é empreendedor também, sempre, sim, né? A gente sempre empreendeu. E tenho realizado sonhos da minha vida, e um deles essa história começou em 2000. Mas tu segura aí, que essa história a gente vai falar daqui a pouco. Depois a gente fala sobre essa... Primeiro nós vamos conhecer quem é o Conrado ainda. Essa trajetória à parte aí. Até nós chegar no que nós vamos falar, né, fielmente aqui no programa. Agora vamos conhecer o Conrado. O que você acha? Agora vamos pro Conrado? Vamos saber das quem histórias. Quem é o Conrado? Ele já estava preocupado com o que ele ia responder. Ele ficou pensando ali. Ele estava se preparando. O Conrado, na maior parte da vida, morou em Medianeira. Tive a experiência de morar por um tempo em Cascavel, quando eu estava estudando a graduação, né? Eu me formei como publicitário em 2011 pela FAG, mas sempre trabalhei como fotógrafo desde 2010, 2011 mais ou menos. Sempre fotografei muito. No começo eu fotografava de tudo, né? Eventos, enfim, mas eu sempre tive muito focado em fotografia de pessoas. Hoje o meu foco é mais retratos assim para profissionais liberais, empresários.
Mas, enfim, Maravilhoso, tá, gente? resumidamente, a minha vida, vamos dizer, acadêmica e profissional foi isso, bem resumida. E em 2024 tive a oportunidade de estar passando 2 anos em Portugal, onde eu morei no sul de Portugal, morei também em Lisboa com a minha esposa e nossas 2 gatas. Foi um tempo assim que a gente se afastou de tudo, né? Não tinha família lá, quase não tinha uma rede de relacionamento. Acabamos fazendo alguns amigos e tal, que hoje a gente sente saudade deles. Mas foi uma época assim, não vou dizer sabática, porque a gente trabalhou bastante lá, inclusive muito. Mas agora no começo do ano, eu e minha esposa e minhas gatas, nós voltamos para o Brasil. Estamos no Medianeira agora. E nesse tempo morando fora, a gente teve a chance de realizar um plano aí que estava demorando para acontecer, né? Mas assim, tudo se alinhou certinho para que E foi acontecesse. nesse tempo que você estava fora que vocês fizeram esse projeto acontecer. Isso, foi em Então, 2024. Segura aí que nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Eu procurei a clínica Espásio por ter um conhecimento de muitos anos já com a Cristine e porque ela sempre me passou muita confiança. Fiz muitos orçamentos na cidade, em outras clínicas, mas o que realmente me agradou foi aqui, na Espásio Solimento. Eu fiquei muito feliz quando a Rose nos procurou, além de ser minha amiga pessoal, eu conheço muito bem a história dela e eu sei o quanto ela desejou realizar esse grande sonho na vida dela, né? Que é melhorar a qualidade do sorriso dela, melhorar a autoestima. Ele é estético e também por questão de saúde, porque ao longo dos anos a gente acaba não tendo alguns dentes e eu acredito que isso reflete na frente. Então eu prefiro prevenir agora por estética e por saúde. Para mim foi um grande prazer em poder fazer uma condição em que coubesse para ela fazer esse procedimento e também para devolver a qualidade, né, do sorriso dela com uma excelente profissional que nós temos aqui na clínica. Hora da surpresa. Vocês têm noção do que é uma vida inteira, desde os 12 anos, ter os meus dentes quebrados, eles nunca foram iguais. Show de bola. Sorrisão. Parabéns, de verdade, de verdade. Não... É meu dente. É meu dente. É teu sorriso? Agora é. De verdade. Ficou muito lindo. Nossa, Tine, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Muito, muito. Superou muito as minhas expectativas. Perfeito. Excelência. Excelência. E claro que nós estamos felizes em poder dividir esse sonho com a Rose, em poder suprir essa expectativa que ela tinha há muitos anos atrás. E você, né, que deseja também ter o seu sorriso renovado, que tenha uma expectativa, uma mudança de sorriso, com os seus dentes mais bonitos, nos procure. Nos procure que nós fazemos uma avaliação, uma condição que fique bacana e que fique dentro do seu orçamento. Muito obrigada. Voltando então para a gente saber quais eram esses sonhos. A gente encerrou no bloco passado falando sobre esse projeto. Um projeto que eles tinham de ser realizado, principalmente o Roberto ali, alguns anos atrás já esse projeto, né, Roberto? Da onde que saiu essa vontade de fazer o Caminho de Santiago? Como que surgiu isso na tua vida? Olha, isso aí surgiu através de um amigo. O Marcos Castellini, que ele ia fazer esse caminho em 2000. Uhum. Aí
ele acabou me convidando, eu não conhecia, sinceramente eu não tinha nenhuma informação sobre o que era o Caminho de Santiago, e acabei depois comprando material, pesquisando, e acabei me envolvendo de tal forma que isso aí foi no princípio de 2000. Em agosto, eu fui para Santiago, juntamente com o Guacho, que era um outro amigo, o Guacho que muita gente conhece. Irmão do Repa? É, irmão do Repa. Fica famoso, aí a gente já associa. É lógico. E o Marcos Castellini acabou, por questões profissionais, acabou não indo. Né? Sempre um amigo, né, Roberto? Para levar a gente para uns caminhos assim, né, amigo? Então, até hoje eu chamo ele de meu mentor, mas ele também acabou 25 anos depois indo a Santiago, ano passado. Ele nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Ele te chamou, ele não fez e você fez? Pelo jeito assim que eu acompanho, algumas vezes, né? Algumas vezes. Dá para aqui para a gente pontuar já. Foi em 2000, 2010, 2014 e a última em 2024, né? Sempre... aí as pessoas... As pessoas me pedem, por que repetir o caminho? Por que a repetição? 4 vezes. 4 vezes. Uma vez não basta? É difícil que quando você faz o caminho, parece que você concluiu, mas depois vem... com o tempo vem aquela coisa, parece que te puxa, porque a cada vez, em todas essas 4 experiências que eu tive, são 4 situações totalmente diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes. Nunca é como a vida da gente, nunca um dia é igual ao outro. Né? Não tem essa relação, e assim foi Santiago. Mas... a última foi em 2024, foi muito especial. Por que ela foi especial? Foi muito especial porque eu tinha um projeto, já que vinha de fazer o caminho com meu filho. Né? E as coisas foram passando, depois veio o Covid, veio toda essa coisa toda que atrapalhou todo mundo, enfim. Né? Parou um pouco, né? A vida, o mundo. Parou a vida, mudou. Os projetos foram interrompidos, né? Vamos chamar assim, né? Muitos. Os projetos foram interrompidos. E até que em 2024 eu falei, meu Deus, é agora. Né? Já aproveitei que ele tinha ido recentemente para residir em Portugal. Aí nós, em agosto de 2024, exatamente no Dia dos Pais, nós começamos o Caminho de Santiago. Agora vamos direto para o Conrado, saber como é que foi aceitar esse desafio. Você já acompanhou as outras idas do teu pai, mas efetivamente fazer o caminho. Como é que foi aceitar isso, ou receber o convite, melhor dizendo? A gente já tinha, vamos dizer, combinado que ia fazer algum dia o caminho, né? E a gente esperava alguma oportunidade aparecer. Nunca foi algo assim super forçado, né? Tipo, vamos com o pai ano que vem. Você tem que fazer. Era um negócio que a gente conversava às vezes e ele me pedia se eu tinha vontade de fazer. E eu achava legal assim, não porque eu conhecia como que é fazer o Caminho de Santiago de Compostela, porque você, na verdade, só conhece fazendo, né? Pode buscar informação, fazer pesquisa e tal, mas eu acho que nada como você estar lá e ver como funciona. E daí, quando eu estava em Lisboa, foi antes ainda. Quando eu estava em Portugal, ele falou, o que você acha de fazer o caminho comigo? Com o Guacho também, né? Porque o Guacho é a única não variável do caminho, né? Todas as vezes que ele foi... o amigo que entrou e ficou como parte na verdade, do caminho. A gente foi com o Guacho, né? O Guacho sempre estava no caminho, né? Mas foi muito bacana. Daí o meu pai falou, o que você acha de nós fazer lá por agosto? Eu topei na hora, né? Eu acho
Não teve algum bloqueio assim. Eu topei. E, nossa, foi uma experiência muito boa, assim. Primeiro dia a gente se vê, né, de novo, fazer o que? Meio ano, né, que a gente não se via e tal. E a gente sempre, em Medianeira, assim, sempre muito próximo, né? Toda semana a gente tá junto, enfim. Quando não todo dia, né? Às vezes, porque a proximidade é muito grande. E daí fazer isso, o caminho junto com ele, com o Guacho, né? Cria uma camaradagem, assim, né? A gente tem Fortalece o vínculo. a gente tem a nossa rotininha lá. E é muito legal isso. No começo eu achei um pouco estranho, assim, né? Porque, nossa, parece que na vida a gente tem tanta coisa para fazer. E quando a gente se afasta, parece que a gente está deixando de viver, entre aspas, assim, porque deveria estar trabalhando, deveria estar fazendo outras coisas e tal, né? Mas às vezes viver é muito você se abster de muita coisa, da rotina, para ver novas coisas com novos Viver não olhares. é só trabalhar, Isso. né? Nesse foco. A gente vive muito conectado, né? Em tudo. Né? A notícia, a informação chega a todo momento. E aí parece que, quando você estava falando ali em relação a quando a gente deixa de fazer umas coisas, né? O que a gente está fazendo na rotina, o trabalho e tal, para ter outras experiências, dá a impressão que a gente está perdendo alguma coisa. Mas no fundo eu acho que não está, né, Conrado? Acho que a gente está adquirindo experiências diferentes. Na tua fala eu fiquei pensando... eu estou muito reflexiva nesses últimos programas. As pessoas vão falando, eu vou já aplicando na minha vida as coisas, já vou pensando. Às vezes a gente tem que resgatar ela, porque ela vai, tipo assim, vou fazendo assim, lá pra Nárnia, mais ou menos. Aí eu falo, Fábio, então, vamos voltar? Ela tá mais ou menos assim. Aí você foi falando, ela deve ter pensado aí, ó. Eu também estou muito reflexivo, assim. Mas eu penso que nessa tua fala, dá pra gente começar a pensar e pontuar o que realmente às vezes é importante, né? Você tirou um tempo de conexão um pouco mais próxima, e você estava um tempo, sempre muito próximo da tua família, dos teus pais, né? A gente já conhece vocês de outros carnavais, como se diz. E aí você estava lá fora, né? Você estava distante, né? Fisicamente, né? Da família. Isso foi um momento, né? De vocês estarem juntos, mais próximos fisicamente e tal. E realizar esse projeto que vocês já vinham conversando, né? Isso é uma experiência, uma vivência com o pai, com o filho, com a família, com as pessoas que a gente ama, que não tem preço, né? A gente vive conectado em tudo e não conectado no que importa, às vezes, né? É bem isso. Quando a gente está em Santiago, fica naquele negócio assim, eu estou deixando de fazer um negócio, alguma coisa importante, né? E eu estava pensando um tempo atrás que quando a gente tem memórias boas, né, eu sempre associo memórias com fotos, né? Mas memórias boas sempre são memórias. Sempre são de momentos bons. Não é tipo de um dia que você acordou na tua casa e foi tomar um café. Enfim, é sempre quando você está numa viagem, ou quando você tem um momento bom com a sua família, ou com algum amigo, esposa, enfim. É sempre alguma coisa boa, pode ser ruim também, né? Porque, né, tem coisa que marca, assim. Mas viver na rotina não é um negócio que você vai lembrar daqui 1 ano, 2, 10, 20 anos, né? Então, por isso que é legal esse negócio de se desconectar para viver um negócio novo. E eu me lembro de muita coisa. Eu tenho, 3.000 fotos disso, assim. Nossa, quantas vezes que eu não olho essas fotos e eu me emociono, porque eu lembro dos lugares. Parece que eu lembro de cada lugar que eu passei. Por mais que foi uma vez só, entendeu? E as pessoas com quem eu falei e tal, isso é muito legal. Acho que isso que é um negócio, assim, místico, assim, no caminho, porque é uma vez só. E igual meu pai falou, eu repetir... Mas não quero igual. Não vai ser igual, entendeu? E eu sou igual ele nesse negócio, eu adoro repetir coisas, filme, viagens. Com certeza eu vou de novo. A gente sempre fala em rever coisas e repetir. Sempre você vê as coisas de uma perspectiva diferente, né? Exatamente. Seja o caminho, seja o passeio, seja um livro que você relê, seja uma série, um filme, né? Nós também, em momentos, eu acho que na tua situação também, foram 4 idas,
Mas o Roberto, que foi 4 vezes, eram Robertos diferentes, né? São Robertos diferentes, histórias, 4 histórias diferentes, né? Pessoas diferentes, mas sempre uma mesma condição, né? Eu estava aproveitando aqui, fazendo aí uma referência ao nome, a conexão, né? O Caminho de Santiago é algo assim surpreendente. Por exemplo, a gente leva um tempo para se conectar. Acho que o Conrado sentiu isso, né? Para a gente se conectar, porque em tese, você tem que se desligar de onde você estava para você entrar naquele mundo, entre aspas, né? Mas depois que você termina, é difícil de se desconectar dali. E é difícil se conectar com o mundo real de novo. Com a realidade de novo, né? Até só como algumas vezes que eu voltei de Santiago, então a Lucy sempre vai me buscar no aeroporto, né? E a gente desce meio abobalhado, assim, meio assim, passado, né? Falo, mas o que aconteceu com você? Alguma coisa? Não, falei, calma, eu já vou chegando lá. Processando. Aos pouquinhos eu vou voltando, tá bom? Mas não tem nada de complicado, nada de anormal. Esse é o efeito que o caminho acaba fazendo com que a gente realmente tenha esses momentos aí de... Talvez a gente vai ter que fazer um rolê desse uma hora dessa, amiga. Eu tô pensando nisso. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo. Do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Há cidades que crescem e há cidades que inspiram. Aqui, oportunidades nascem todos os dias. A educação abre caminhos e transforma destinos. A saúde protege vidas e fortalece nossa gente. A infraestrutura constrói pontes para o futuro. O agro é forte e cada avanço carrega o orgulho de quem vive aqui. Prefeitura de Medianeira. Povo que realiza e cuida. Olha esse paraíso para quem ama look fitness. Na Moda e Forma, cada peça foi escolhida para valorizar seu corpo e te dar conforto de verdade. Tem conjuntos incríveis, modelagens que seguram tudo no lugar e cores que estão super em alta. Tecido de qualidade, zero transparência com caimento perfeito, do básico ao estiloso. Aqui você encontra o look ideal para treinar e sair pronta. Vem para Moda e Forma e sinta essa experiência de perto. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida,
A autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. E a gente volta, né, com mais um, brincando aqui, a gente estava falando, talvez eu e a Fábio fazer um, talvez sim, mas para fazer, acho que esse negócio aí, né, desse caminho, eu acho que é uma imersão para dentro de si próprio, é um autoconhecimento. Não é sair falando eu vou fazer e pegar a mochila e sair caminhando, né, Roberto? Tem que ter algum preparo, Conrado também. Sim, não é só falar eu vou e fazer. Sim. Como é que é a preparação? Olha, porque afinal de contas, antes de tudo, qual é a distância desse caminho? Olha, essa distância são 820 quilômetros. Jesus amado. Né? Mas aí o tempo vai passando e a distância parece que aumenta, embora ela permaneça. Eu pensei que ele ia minimizar o negócio. Porque... eu cheguei a falar que ia diminuir, não, assim, aumenta. Bem rapidamente, por exemplo. Então, o primeiro caminho a gente fez em 27 dias. Eu, então, 40 e poucos anos, novinho, etc. Né? Tudo bem. O segundo caminho passou de 27 para 29 dias. 2 dias. Já foi 2 dias a mais por razões físicas. Mas foi 10 anos, né? Era com 40 e poucos, depois com 50 e poucos. O terceiro caminho já foi 32 dias, já foram 32 dias. E agora, em 2024, 34 dias. Eu já na casa já com 70. Mas tá na média boa, né? Tá andando bem, né? Mas, a quilometragem tá boa. A quilometragem tá rodando bem, né? Viu, Fabiana? Mas esses 34 dias, graças ao Conrado. Porque, embora eu tenha me preparado, preparei assim, mas no caminho ele teve que me ajudar muitas vezes. Toda vez que eu falo sobre isso, eu acabo me emocionando, mas... Tem problema, nós chora junto, porque eu já estava querendo chorar antes e tá tudo bem. Porque a gente vai e entra no caminho, eu falei, vou levar meu filho, eu vou ser o condutor, eu já tenho 3 caminhadas, eu já sei tudo sobre o caminho, essas presunções que de vez em quando assaltam a gente, né? Uhum. Mas nada disso, na verdade, aquele que eu ia proteger, que eu achava que ia proteger, acabou me protegendo. Você vê como é que os papéis se invertem na vida, né? E às vezes a gente tem que estar preparado para isso aí. Isso aí é uma situação muito forte, muito chocante às vezes até. Mas eu aceitei bem essa condição, não teve... Até então, durante a caminhada, ele sempre do meu lado, ele sempre... pai, alguma coisa, precisa de alguma coisa, oferecia água. Não, tudo bem, sempre se demonstrando forte. Até por uma questão de orgulho, né? Já pensou, né? Mas chegou em dado momento que não teve mais o que... Aí eu capitulei mesmo e, na verdade, aceitei a condição. E passamos a partir daí, ele me ajudou muitas vezes. Depois aí, com a própria caminhada, a gente vai adquirindo mais a questão física, vai melhorando. Vai se adaptando também com as realidades. Porque não tem como ser diferente, né? E aí nós terminamos o caminho, mas talvez tenha sido essa questão dessa relação pai e filho, essa proximidade e esses valores em que se é discutido ou que se apresenta nessas situações, tenha sido a maior conquista do meu caminho, né, nesse aspecto que é uma verdadeira relação entre pai e filho, sabe? Isso aí nos tornou ainda, não que a gente nunca foi, a gente sempre foi muito próximo, mas essa caminhada estreitou demais essa relação e até essa relação de interdependência, né? entre pai e filho, que não é sempre o pai que é o grande
protetor até a sua morte, não. Ele também pode ser protegido e essa só é a inversão de papéis que a vida nos submete, né? Mas, felizmente... Agora é pra ti, Conrado. Nunca me falou isso, Roberto. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Mas fica subentendido. Mas você percebeu isso? Tipo, hoje foi uma declaração pública. É verdade. Mas você tinha entendido isso? Você chegou nesse momento de perceber que chega um momento que inverteu-se os papéis de proteção, mas acho que um está sempre protegendo o outro independente de qualquer situação. Eu acho que nunca ficou assim, nossa, super explícito, né? E eu acho que fica meio relativo, assim, porque acho que a relação mudou um pouco, né? Porque a gente, né, não fazia quantos anos que a gente não passava 30 e poucos dias juntos, né? Então a gente acaba, assim, entendendo melhor um ao outro, né? Às vezes a gente passa por alguma situação que a gente tem que aceitar, né? Porque assim, ele não vai me mudar e eu não vou mudar ele. Então a gente passa a se amar desse jeito. E claro, né, tem momentos que era mais difícil, né? Assim, que, né, andar 20 quilômetros, 25, tinha dias lá que era bem pior, assim, tinha dias que era mais tranquilo. Então, acho que ele se preocupava comigo, eu me preocupava com ele, mas a gente tentava fazer as coisas acontecer assim da forma melhor para os dois, né? Tipo, um dia que eu levei a mochila dele por uns quilômetros e, enfim. Mas isso faz parte, eu acho, né? A gente tem que se ajudar e tem dias que ele vai estar mais cansado, eu também acordava cansado às vezes, mas meu pai, né, não vou levar a mochilinha dele, né? Imagina quantas vezes ele não carregou a minha quando eu era pequeno, né? Que fofinho, né? Essa história, eu já estava lá pensando outras coisas aí. E essa história a gente pode aplicar essa situação que vocês viveram para a vida, né? Na vida, que nem você está falando, você carregou a mochilinha dele quando precisou, porque quantas vezes ele carregou a sua mochilinha quando você era pequeno, né? A vida da gente, quando nós somos pequenos, nós somos cuidados pelos pais. Mas vai chegar um dado momento em que seremos nós os pais dos nossos pais. E vamos ter que ajudá-los e protegê-los também, né? Como o Roberto falou, a presunção da gente achar, né, que conhece, que sabe tudo e se deixar ser ajudado também pelos filhos, né? Também é uma experiência que às vezes é um pouco difícil pra gente, né? É um pouco difícil de reconhecer, mas somos frágeis. Quando a gente reconhece, é uma libertação, Fabiana. É uma libertação. Tanto é que no caminho a gente havia feito tinha como propósito fazer um livro, mas um livro que fosse fotográfico e já tentando abordar essas situações. Então segura. Mas nós vamos pro intervalo e você vai contar essa história depois que eu me recompor aqui também. Ok. A gente já volta. Olá pessoal, hoje a gente veio aqui para Toledo na Agrojoias, que é uma novidade voltada para o público feminino, justamente a mulherada que está aí no dia a dia, na batente, trabalhando. Pois é,
esse é o público aqui da Agrojoias. E eu vou perguntar para ela, Lavínia, que é veterinária também, a mãe dela também é proprietária por aqui, também é veterinária, então nada melhor do que elas para explicar qual é essa ideia. Olá, Lavínia, tudo bem? Explica pra gente qual que é a ideia da Agrojoias de Toledo. Olá, tudo bem? Então, nós somos uma franquia da Agrojoias, unidade aqui em Toledo. Essa franquia é de Goiânia. Nós pensamos em trazer para cá, pensamos muito no que investir antes de escolher a Agrojoias. Achamos que se encaixou muito bem no nosso município, na nossa região. A gente está cercado por isso, né? Pelo agro, pela pecuária. Então, a gente achou que se encaixaria muito bem aqui. Bom, e você é veterinária, mas aonde surgiu esse amor? Como que foi o amor pelo agro? Como que vocês trabalham? O que vocês fazem atualmente? Então, desde pequena, na verdade, né? Crescemos no sítio, com mais contato com cavalos, com o esporte, 3 tambores. Meus pais são formados em veterinária, então veio disso. Eu me formei há pouco tempo, me formei esse ano. E eu, como me formei esse ano, estou auxiliando a minha mãe aí, ela atua também na área de esporte, de equinos, e a gente está junto tanto aqui na Agrojoias quanto no campo. E vocês pretendem abranger, não vai ser só para Toledo, vai ser para a região inteira? Para a região, isso aí. Pensamos em cobrir eventos, vamos estar presentes na Expo Rondon, com o nosso quiosque lá. Rodeios, competições em Toledo, em Umuarama, vamos abranger aí para pegar toda a nossa região. E como são as expectativas para os próximos dias, Lavínia? Muito boas, a gente vai cobrir alguns eventos aí, incluindo o Expo Rondon, vamos estar presentes com o nosso quiosque. Temos eventos em Umuarama, aqui em Toledo, para cobrir competições de 3 tambores. E aí também a gente envia para todo o Brasil qualquer pedido, da onde for. Falando de todo o Brasil, então aí é um nicho específico, mas tem muita variedade. Para você de rodeio, para você que é da pecuária, para você que é da suinocultura e outros. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre a variedade das peças, Lavínia? Sim, então nós temos peças voltadas tanto para lavoura, milho, soja, trigo, algodão, quanto para a pecuária, para a criação de suínos, ovelhas. Temos para o country, para o western, que está em alta agora, né? A gente tenta abranger todo esse mundo para trazer e poder atender todo mundo, né? Agradar a todos. E se o pessoal de casa precisar uma peça mais específica, eu sou de tal área e eu quero uma peça assim, vocês conseguem fazer também? Também. Dentro do nosso catálogo a gente consegue fazer sob encomenda e vem pra gente. Então, você mulher ou você homem que é apaixonado por uma mulher que é apaixonada pelo agro, você é muito bem-vindo tanto aqui na loja quanto a pedidos no site também. Voltando aqui, já estamos recompostas, já estamos melhor, tomamos a nossa aguinha. Não, mas é que quando a gente fala de relação, né, familiar, pai, filho, não tem como a gente não se emocionar, né? Lembrar de coisas boas, de bons momentos, como o Conrado mencionou antes, a respeito das memórias, né? Tudo viram memórias, né? Às vezes algumas melhores, outras nem tanto, mas todas elas fazem parte da nossa construção. E por conta dessas memórias, então, surgiu a ideia de um livro. Com fotos. Mas tem o primeiro livro. Tem o primeiro livro, né? Que eu tô aqui com o primeiro livro. Pra quem não conhece, é O Caminho de Santiago de Compostela, Confissões de um Peregrino. Acho o máximo o título. Muito Acho bom. lindo o título. E o livro também, né? Por consequência. Obrigado. Mas isso aí foi editado em 2002, né? Foi da primeira caminhada, que foi em 2000, aí até a gente produzir o livro.
levou um tempo, mas em junho de 2002 nós publicamos ele. Né? Eu acho que, graças a Deus, surtiu assim, na época, a época foi assim uma coisa bacana. A gente, não é pelo fato de ter vendido bem, é pelo fato das pessoas terem gostado. Esse que é o mais importante, né? É para isso que a gente escreve, né? É por isso que a gente escreve. Não escreve para vender livros, né? Porque aí, obviamente, seria importante também, mas não é o objetivo principal. E agora, em 2024, a gente pretendia fazer uma coisa mais simples. Mas aí, veja bem, aí são as nossas histórias pessoais. Não é mais do que isso, são histórias dos outros peregrinos que foram surgindo. E o Conrado foi um grande captador dessas histórias surpreendentes de esposas que morreram nos braços do marido. Então eu falei, embora a gente trate isso aí algumas vezes com esses personagens com nome trocado, até preservar suas histórias, né? O outro peregrino que perdeu a esposa, depois voltou para o caminho fazendo com que ela visse o caminho nos olhos dele. Então uma série de... Falei, não, isso aí não pode passar sem registro, né? Aí o Conrado foi um grande... ele falava, embora ele seja esse aparente recatamento, assim, essa coisa, mas ele quando ele chegou lá no caminho, ele se tornou bastante expansivo e muito mais do que eu, ele se integrou. Ele viveu a realmente. Italianos facilitou isso aí, a facilidade de comunicação dele em inglês, que lá também se usa muito. Enfim, ele com toda essa gama de acontecimentos, nós captamos assim N situações, N dramas pessoais, histórias que podem parecer pouco quando a gente está caminhando, está vendo um peregrino caminhar. A gente mal imagina que por trás daquele ser existe uma história feliz, outras nem tanto, né? Mas pessoas que estavam ali não só para pedir perdão, ou como penitência, alguma coisa assim, mas de alguma forma se conectar com uma realidade, que a vida é assim mesmo, que esse não é o fim de tudo, enfim, são situações que... Cada um tem o Então, seu propósito. Aí eu e o Conrado, nós começamos a falar, não, isso aqui... Vamos transformar num livro. Isso aqui foi crescendo, as imagens dele também, inclusive é um livro com 45 fotos. Todas de autoria do grande fotógrafo. Todas de autoria do Conrado. Então, como ele já falou, as fotos por si só falam, né? Mas foi assim nasceu Sob o Céu de Santiago. Título lindíssimo também, não tem como, né? Começou pela imagem da capa, que é esse aqui. Pode mostrar aí a capa? Pode, fica à vontade. Depois a gente faz um take fechadinho. Você quer que faça como, Lu? Roberto, segura aí, ó, que o Lu depois consegue fechar. Isso. Maravilhosa. E essa aqui é uma imagem, e para variar, o Guacho, aquele peregrino que está ali. Né, não podia ser diferente, o Guacho estava lá na sempre capa. Presente. Então, acabou, depois de todo esse tempo aí, acabamos por editar esse livro aí, que agora ficou pronto, e vamos fazer o lançamento dele logo. Lindíssimo. Já estou ansiosa para ler, inclusive. Eu estou vendo aqui as fotos. Nesse aqui já tem umas fotos bem legais, que esse foi o primeiro. Também tem umas fotos bem bacanas, né? E aí, a ideia de fazer esse livro surgiu quando vocês começaram a caminhada lá, Conrado. De começar a captar essas informações, conversar com essas pessoas.
quando vocês começaram a conhecer as histórias dessas pessoas, surgiu Ou vocês já essa saíram ideia, com o ou, projeto? ou já tinha uma ideia, talvez, mais ou menos, e falou, não, acho que vai rolar. Tava no ar, né? Se a gente ia fazer ou não ia fazer. Eu falei antes, acho. Será que eu falei antes? Eu vou. Bom, certeza que ia levar câmera pra fotografar. Espera aí, vamos fazer um rápido intervalo, porque isso aqui vai dar assunto também, né? Então a gente já volta. Somos da Conexão, o seu novo canal de televisão. E que bom que você já está conosco. Então, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos para que eles também possam receber no conforto da sua casa e no seu celular o melhor da nossa programação e dos nossos programas regionais. E além dos melhores programas regionais, programas da sua cidade, você recebe mais 100 canais, com muita informação, música, esportes, lazer, tudo que você gosta da TV aberta em um só canal. Certo, gente? Então, olha, faça parte da nossa Conexão TV. Troque sua anteninha por internet de qualidade. Para isso tudo, de forma gratuita. Você vai mandar um WhatsApp agora neste número que está aqui no vídeo e nós vamos cadastrar você. Você vai receber nossa programação na sua televisão, no conforto da sua casa e também no seu celular. E aí, Conrado, voltando para a gente terminar essa conversa, né? Que a ideia, então, vocês tinham mais ou menos uma ideia de fazer os registros, mas não especificamente de se tornar este livro, especificamente, né? A ideia era fazer registros, fotos, mais ou menos algo nesse sentido? Era isso. Não era para virar um livrão assim. Eu não sei se foi antes ou durante o começo, agora eu não lembro. Eu falei assim, por que você não faz umas anotações e eu faço umas fotos, daí a gente junta e faz um projeto. Foi um negócio assim, como que eu posso dizer? Meio despretensioso, não era nada muito, vamos fazer isso. Sem compromisso. Isso, sem compromisso, né? Ótimo. Então, ele foi fazendo as anotações, a gente foi conversando com pessoas, mas assim também conversando com pessoas não para escrever um livro e tal. Foi um negócio que foi acontecendo, né? Mas teve muitas histórias, né? Vamos dizer, algumas histórias bem emocionantes, assim, que tem no livro também. E eu acho que isso que enriquece, assim, o projeto, porque são essas coisinhas, assim, que contam uma verdadezinha ali, algum momento que alguém está passando que é emocionante, sabe? E que se não fosse lendo, a gente nunca ia ver isso. Então isso eu acho que enriquece bastante. E as fotos, né? Belíssimas a fotografia, né? Tem muitas fotos, mas infelizmente, né, não coube ali 3.000 fotos. Um pouquinho só de fotos, gente. Só 3.000, não deu pra, né? Mas e selecionar? São 45 fotos? Você falou que todas as fotos você olhava, como é que você se emociona. De 3.045? Para o ímpar, alguma coisa assim, porque é difícil, racionalmente, é só emoção, né? Então, vai essa e... Gente, a fotografia é todas realmente são belas, linda, tá? Todas são belas. Eu tô aqui olhando, daqui a pouco eu passo para você, tá? Obrigada, querida. Eu vou deixar você ver, mas são fotos que revelam realmente o que é o caminho sobre a perspectiva e visão do que vocês viveram. Eu acho que essa é a grande sacada. Porque é o que você disse, você só sabe o que é o caminho vivendo. Então vocês trazem um pouquinho do que foi a vida de vocês nesses 34 dias, isso? 34 dias. É um pouco da vida da gente, mas aí pode parecer uma narrativa até, se a gente focar muito nesse sentido, muito egocêntrica, vamos chamar assim, né? Mas o que foi, assim também muito especial, Ju e Fábio, são as histórias dos outros peregrinos, que para que quando a gente caminha ou simplesmente anda numa rua ou em qualquer situação da vida a gente vê uma pessoa, os problemas deles aos nossos olhos são invisíveis.
Aparentemente, ninguém tem problema, só nós temos problemas. Né? E a partir do momento em que a gente começa a ter essa percepção ou saber desses fatos, desses dramas, desses acontecimentos, a gente acaba levando um susto, até de que fala, caramba, eu estou falando aqui do caminho, das minhas dores, das minhas visões e dos meus sentimentos, mas as pessoas têm as deles, né? E esse contato com os outros peregrinos, ele acontece ou tem pessoas que estão lá e elas, tipo, seguem o rumo e não conversam? Vocês procuram? Como é que é esse entrosamento entre peregrinos? Ele é próximo ou tem aquele peregrino que realmente, não quero saber de papo, eu vou focar e vou... Tem de tudo? Existe sim esse tipo de pessoas de todos os tipos, aquelas mais recatadas, aquelas que querem só a introspecção como sentido, como objetivo da caminhada. Tem aqueles mais expansivos, que se comunicam. O Conrado já era mais especialista nessa arte aí de formado em comunicação. Não tem como, né? Eu fiquei imaginando, eu e a Fábio tentando fazer um negócio desse. A gente ia cansar muito. Porque a gente ia conversar demais. A língua ia caminhar mais do que as pernas. O interessante, só para a gente fazer um parênteses aqui, é que no caminho é muito interessante. Lá existem, a gente sabe depois de alguns casos, médico, engenheiro, CEO, funcionário público, professor, enfim, todo demais. No caminho, todos são iguais. Não se faz referência a currículo, o que é que faz, o que é que não faz. Se a gente fica sabendo de algum, como nós ficamos, uma proximidade um pouco maior, já um contato mais frequente. Então, com o tempo você vai descobrindo, mas não que isso aí seja uma necessidade. Aliás, isso aí não é uma necessidade. É um ser humano que está caminhando como qualquer outro, apenas ser humano. Quer sossego e não quer nada que talvez lembre o seu mundo real. Parece meio louco isso aí, mas na verdade é um refúgio. O caminho é um refúgio. Justamente para se encontrar, talvez. Para se encontrar, para não entrar nessa loucura ou nessa realidade que é o mundo de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque já estourou mais um bloco aqui. Meu Deus. O Luciano já está ali finalizando e a gente volta daqui a pouquinho para encerrar, ou tentar pelo menos encerrar o programa. Aí falou Conrado, né, Conrado? Eu falei demais. Home Decor, tudo o que você precisa para decorar a sua casa, o seu escritório, a sua empresa, ambientes masculinos e femininos. Vem comigo! E eu vou mostrar um pouquinho das novidades dos sofás aqui da Dona Cleci, que já me adiantou que chegou muita coisa nova, como por exemplo, esse sofá de couro 100% legítimo, elétrico também, com acoplagem para você poder carregar o seu computador, o seu celular, o seu smartphone. Esse aqui também 100% couro e esse aqui que chegou de Gramado fresquinho e ó, super confortável. O que não faltam por aqui são opções, lustres, quadros, louças, toda a linha de móveis, sofás e tapeçaria. E nesse mês de agosto, toda a loja com 40% de desconto até no dia 31.
Então aproveite que o Dia dos Pais está chegando e olha aqui, ó, poltrona do papai que também chegou fresquinha para você. E não são só os itens que já estavam na loja, é toda a loja, itens novos e itens que já estavam por aqui, 40% de desconto no Pix. Então vem, aproveite e faça o seu pai feliz também. Voltando então pra gente, tentaremos encerrar esse programa nesse bloco. Só que surgem muitas histórias, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí a minha pergunta para vocês é: tenho vontade de assistir esse programa, fiquei com vontade de ir para lá. Eu preciso contatar alguém, eu preciso ligar, como que é? Eu faço, tem uma excursão que vai, tem um grupo, posso ir sozinha? Como que funciona, Roberto? O que eu faço da minha vida? Quero ir agora. Pode brincar comigo. Olha, a gente contacta, eu acho. Não há necessidade de viagem acompanhada ou monitorada, ou qualquer coisa nesse sentido. É lógico, você vai se municiar de informações, como, por exemplo, o período que não seja lá muito quente, nem muito frio. Sim. Tem algumas épocas do ano, como, por exemplo, agosto, setembro, são datas bastante interessantes para se fazer o caminho. Maio e junho. Julho já, o verão lá é muito forte, né? Isso prejudica prejudica a caminhada, todo o trajeto, né? É fácil chegar, Espanha não tem problema de entrada, nós não temos isso aí, é tranquilo. E depois o dia a dia, o cotidiano do caminho é muito gostoso. Você, com certeza, jamais ficará sozinho. Mesmo porque no caminho a maior parte dos peregrinos, Conrado vai concordar comigo, são mulheres, né, filho? Eu ia perguntar justamente isso. Qual é o maior público, né? Se é seguro para a mulher ir? Porque às vezes ela fala assim, eu quero ir sozinha. Quero ir. Para nós mulheres é seguro, a gente pode ir. Como é que funciona isso? Também que é uma preocupação, Eu acho que a gente tinha que pedir né? se é seguro para os homens, que tem muitas mulheres. Não, brincadeira. Às vezes não é seguro para os homens, pode ser? Não, brincadeira, isso aí Mas é incrível, mas há, sim, inclusive de muitos jovens, né, Conrado? Sim, pelo que eu vi, assim, a maioria que está fazendo lá são ingleses, italianos, pessoal da Alemanha também, a gente vê muito. E eu acho que a questão de ser seguro ou não, hoje, como tem muita gente caminhando, eu acho que deve ser mais seguro do que já foi, né? Porque no começo, quando você foi lá, em que ano que começaram a fazer mais comercialmente, assim, que será 80, 90? No final da década de 90, né, começou mais, porque no ano 2000, quando foi minha primeira jornada, aquele ano 50 mil peregrinos cumpriram o trajeto. Naquele ano. Esse ano, agora 2026, me parece que vai fechar 600 mil peregrinos. Gente! Em 2024 foram 500 mil peregrinos, que é aquele que nós fizemos. Então, o fluxo, o número de caminhantes... Quando começou, era 50, tipo 25 anos depois, sim, 500 mil. Como a gente diz aí numa linguagem mais popular, era um gato pingado aqui, outro ali, sabe? Sim. Caminhante. Agora, você praticamente, em alguns locais, parece uma procissão, uma coisa, sabe? De tanta gente. De tanta gente. Então, essa questão que o Conrado está falando de segurança, alguns cuidados com pertences, alguma coisa, dinheiro se levar, proteger um pouco mais, não deixar muito à vontade, porque sempre pode haver infiltração, né? Isso acontece. Que não na cabeça de um peregrino, mas tem sempre um... Você nunca sabe o que o outro está pensando também, passando, também, né? Sempre tem um aproveitador da situação, então, mas de forma geral é muito tranquilo, muito Amiga, então a gente pode ir se preparando, talvez a gente faça. Porque assim,
dá uma vontade. Para vocês que não conhecem, não conheceram o primeiro livro do Roberto, esse ali, e vão conhecer, né, em breve esse daqui. Gente, Roberto, o jeito que você escreve é muito gostoso. Obrigado, Fabiano. Né? Porque eu gosto muito de ler e às vezes você pega um livro e é difícil de você ter aquela imersão, de você ler e você conseguir... porque a leitura, para mim, pelo menos, eu acho que as pessoas que gostam de ler têm também essa necessidade. Você lê e você é fluido, você sente os cheiros do que está sendo contado, né? Conta de uma comida, conta de um ambiente, de um lugar, as manhãs, o orvalho da manhã. Quando você lê um trecho do teu livro, a gente consegue sentir. Ele te envolve, ele te né? envolve. Ele faz realmente você uma imersão. vivenciar aquele momento. E aí, ainda nesse livro, tem a percepção fotográfica. Sim, que daí complementa que sela as palavras. Então, Exato. o trabalho que os dois grandes artistas, que são... perfeito. Eu vou colocar aqui, Roberto é medianeirense, porque já está aqui, né? há tanto tempo. Lógico. Eu acho que essa percepção e a gente encontrar algo dessa magnitude, tanto no primeiro quanto no segundo livro, deixa a gente tão orgulhoso, sabe? De saber que duas pessoas saíram daqui, foram fazer essa imersão, esse autoconhecimento, essa aproximação entre pai e filho, que eu acho que foi lindo, que me emocionou várias vezes durante o programa, segurei para não chorar, dei uma choradinha, mas foi bem leve. Mas eu acho tão bonito ver isso, e eu conhecendo a família de vocês há tanto tempo quanto eu conheço, saber que vocês são uma família unida e poder ver o Roberto super orgulhoso do filho que ele formou, de dizer assim, eu cuidei, mas depois ele cuidou e a gente fez essa troca. Eu acho que eu tô tão feliz por vocês, por poder contar essa história, que é emocionante para mim também. Bacana. Muito bom, né? Dá um orgulho, né? A gente fica, até se emociona, né, e agradece a vocês aí por essa possibilidade da gente trazer um pouquinho dessas histórias, mesmo que não leiam o livro, mas que conheçam um pouco da história do caminho, do que ele é capaz, não como elemento salvador, mas ele traz muitos momentos de reflexão nas nossas vidas, que às vezes a gente não, no dia a dia, a gente não acaba ou a gente está dormindo, ou está trabalhando, ou a gente não tem um tempo de vida real, saudável, né? Diz assim, agora eu vou me dedicar ao meu tempo de reflexão, alguma coisa assim. E lá são 30 e poucos dias que não tem como não mergulhar de cabeça nessas histórias nossas e a dos outros, né? E onde é que a gente encontra o livro para comprar? Para quem quiser comprar, onde é que vai comprar esse livro? Mostra aí, Fabiana. Olha aqui. E aí, Conrado, onde é que eu compro? Quero Olha, ler. dá para comprar hoje diretamente falando com um de nós. A gente deixa o contato, né? As Ou redes também sociais, enfim. tem opção no Mercado Livre, ele está à venda. Ótimo. Tá? Vamos deixar os links todos disponíveis. Isso, por enquanto a gente não tem uma plataforma só nossa, assim, tirando compra por direto pelo... comprar, vamos dizer, venda direta, né? Uhum. Tem o Mercado Livre, depois a gente vai ter outra opção, mas por hoje, assim, é Mercado Livre. Mas tem como garantir o livro, não tem desculpa, Tem. para conhecer as histórias. Isso. Eu acho que a gente ficaria aqui mais 1 hora ou 2. Tem muita história aqui. Batendo papo. Talvez a gente faça uma outra conversa daqui uns dias, depois que o livro já estiver, né, ganhando proporção, para a gente contar uma ou outra história que mais marcaram vocês, porque não vai dar tempo hoje. Porque senão o programa, o Luciano vai ficar louco com nós lá atrás. Então, quero agradecer de coração por vocês aceitarem, estarem aqui com a gente, batendo esse papo, contando um pouquinho da experiência de vocês e compartilhando o que vocês trouxeram de lá na bagagem, que foi muito além de roupas sujas, muitas vezes, e calçados já detonados, mas foi muito aprendizado, acredito eu. Nossa, com certeza, Ju. Muito obrigado, né, Conrado? A gente tem que agradecer vocês aí por essa possibilidade. Não é sempre que a gente tem um canal assim disposto a divulgar um pouco do que é
o caminho de Santiago e suas histórias, né? E vocês fizeram isso aí e a gente fica muito grato de coração. Obrigado. Obrigada por compartilhar essas histórias e trazer tanta coisa boa aqui pra gente, hein? Muito obrigada mesmo. E a gente vai ficando por aqui e a gente espera vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.